Olá, está no ar o programa Opinião. Hoje vamos discutir um assunto da maior importância: a preservação do patrimônio cultural do Espírito Santo. Vários seminários já foram realizados com o objetivo de envolver a sociedade no processo de criação do Instituto de Defesa do Patrimônio Cultural do Estado. Vamos discutir este assunto com a subsecretária de Estado de Patrimônio Cultural, Joelma Consuelo Fonseca e Silva. Secretária, é um prazer tê-la em nosso programa. A gente que agradece, é um prazer e uma honra estar discutindo com todo o povo do Espírito Santo a criação desse instituto que os capixabas tanto anseiam. E como é que está essa negociação? Já um avanço considerável, pelo menos pelo que a gente lê aí pelos jornais. A senhora acredita que em quanto tempo a sociedade capixaba já poderá contar com este instituto? Olha, Vanderlei, essa é uma luta antiga. Há mais de 10 anos se discute no Espírito Santo a criação desse instituto. Mas as discussões avançam, né? A gestão do patrimônio ela começa a se dar através de institutos na década de 30 com a criação do IPHAN. O IPHAN foi criado em 1936 e a partir daí passou-se a entender que a gestão do patrimônio, por ser uma questão muito subjetiva, ela tem que se livrar um pouco das amarras tradicionais de qualquer sistema de governo. E aí começa-se a se criar institutos ou fundações, autarquias capazes de gerenciar esse patrimônio. No Espírito Santo essa discussão vem acontecendo e no momento isso está se fortalecendo porque hoje os estudos provam os avanços desse tipo de gestão. Em nível federal, por exemplo, quem cuida da cultura é o Ministério da Cultura, mas quem cuida de patrimônio é o IPHAN, que também cuida de cultura, porque o patrimônio é cultura, mas é sob uma ótica mais subjetiva. Por exemplo, para você contratar um artista contemporâneo, um cantor, existe a OAB, a Ordem dos Músicos, que te dá uma tabela de valores, existe a prática do empresariado, de um contrato de exclusividade. Isso tudo é uma prática no mundo, é uma norma. Para você contratar um grupo de cultura popular, não é tão simples assim. Não existe um valor pré-definido, não existe uma ordem que ampara essa contratação. Então fica uma coisa subjetiva. Às vezes é mais fácil você pagar 100 mil reais de cachê a um cantor contemporâneo, a um cantor que tem uma visibilidade de mídia, e você não consegue pagar 2, 3 mil reais a um grupo tradicional de cultura popular. Por quê? Por causa do procedimento administrativo dessa contratação. Então, na criação do Instituto, ele é uma autarquia. Ele é isento de uma série de questões que a tramitação burocrática de governo não é isenta. Por exemplo, a Lei 8666. Então, a criação desse instituto, ela desburocratiza a questão dos recursos, a tramitação dos processos, e hoje isso é visível. O governo federal consegue atingir o patrimônio com muito mais fluidez através do IPHAN. Os estados que são referências nas questões patrimoniais, como Minas Gerais e Bahia, também existem os seus institutos. Então, assim, hoje a gente está avançando nessa discussão que é antiga, porque a lei avançou, porque os estudos avançaram e porque hoje você tem um número maior de pessoas discutindo essa questão. A criação desse instituto facilitaria parcerias com a iniciativa privada, no sentido até mesmo de contratar esses artistas que não passam pelo processo burocrático normal das licitações? Sem sombra de dúvidas, por exemplo, para o governo fazer uma captação de recurso privado, existe uma série de dificuldades e de impedimentos. Por exemplo, a legislação do Brasil não permite que recurso público seja investido em bem privado. Então, muitas vezes, a gente não restaura um casarão que é de suma importância para a história do Espírito Santo, porque esse imóvel é de propriedade particular. No caso do Instituto, isso é muito mais fácil. Se você tem, por exemplo, em Minas Gerais, isso acontece com muita frequência. Se você tem um imóvel que é tombado, quer dizer, esse imóvel é importante para a história do Espírito Santo, mas você, proprietário, não tem recurso financeiro para a recuperação desse imóvel.
que sem dúvida nenhuma é muito mais oneroso do que construir um novo imóvel. Por isso que muitas vezes o patrimônio perde. Você não pode substituir uma telha canal, uma telha francesa, por uma telha de zinco, que é infinitamente mais barata e mais durável. Mas essa telha de zinco, ela conta uma história de hoje. Ela não conta uma história da década de 30, da década de 40. Então, isso dificulta ao proprietário privado de investir e recuperar o seu patrimônio. Pelo Estado, não é possível o governo. Não pode investir em bem privado. Pelo Instituto, se você prova que não tem condições financeiras de arcar com a manutenção, com a preservação e muitas vezes com a recuperação deste bem, o Instituto pode recuperar. Amanhã ou depois você vendeu, aí você paga o que o Instituto investiu na recuperação do seu patrimônio. Porque senão também fica dinheiro público investindo em patrimônio que pode ser vendido. Porque o tombamento, ele não interfere na propriedade do bem. Se você tem uma casa, essa casa aí é tombada, ela continua sendo sua. Você pode vender, você pode alugar, você pode mudar o uso dessa casa. Obviamente que qualquer intervenção interna ou externa, ela tem que passar pela apreciação do Conselho Estadual de Cultura, mas aí você recebe gratuitamente a orientação de uma equipe técnica constituída de arquitetos, engenheiros, historiadores, que hoje é a equipe que constitui a Subsecretaria de Patrimônio Cultural. Então você tem essa assessoria que vai orientar na intervenção, o conselho vai opinar, vai aprovar, mas você pode mudar o uso do seu bem, tranquilamente. Então corre o risco do dinheiro do Instituto recuperar bens que posteriormente serão vendidos. Então, neste caso, vendeu o seu bem, você paga o que ele foi investido. É como se fosse um empréstimo. Mas enquanto você não vender e utilizar, o bem está recuperado sem custo para você e o Estado perde em recurso, mas ganha em benefícios do patrimônio recuperado, no alicerce de uma mensagem, de uma imagem, de uma história, né? Este é o nosso ganho. Então, por isso, as facilidades de um instituto para um setor burocrático que tem que atender a leis que são rígidas, entender que investir 600 mil, 1 milhão para se manter uma memória é um valor subjetivo para as práticas habituais de governo, para a sistematização de governo. Então, no Instituto, você tem, por exemplo, uma assessoria jurídica, porque o Instituto também tem leis a seguir. Mas, então, essa assessoria ela tem um entendimento melhor, até porque essa assessoria também tem assessoria de antropólogos, de arquitetos, que vai conseguir provar para ele que o ganho de uma apresentação de banda de Congo é tão importante como uma apresentação de um cantor contemporâneo que esteja aí todos os dias na mídia. O ganho de se preservar, de se recuperar uma igreja, de se equipar um museu, é tão importante quanto fazer uma estrada, construir um shopping. Então, é mais uma questão de entendimento. Secretária, há uma consciência de que, ao invés de gasto, na verdade, é um investimento, né? Porque a preservação do patrimônio cultural, eu acredito que seja aliada a uma política também de turismo, né? Você tem um patrimônio preservado não apenas para a população daquela localidade, mas para atrair visitantes que possam desfrutar daquela riqueza local. Há essa consciência, essa conjugação de forças para que, através do turismo, este gasto venha a se tornar investimento? Bom, o governo Renato Casagrande tem esse entendimento da importância da preservação e da recuperação do patrimônio. Tanto tem que está disposto a criar o Instituto sabendo das dificuldades de um sistema de governo tradicional. Então, existe esse interesse na preservação. Essa preservação pode ser utilizada como produto turístico? Deve, mas não obrigatoriamente. A gente não preserva por causa do turismo. A gente preserva porque a preservação, ela marca o nosso passado. Quem não tem passado não tem futuro. Os futuros das novas gerações são baseados na construção lá no passado.
Então, a premissa básica para a preservação do patrimônio é a garantia da nossa memória, da nossa história, acreditando que dessa forma nós teremos uma qualidade de vida melhor. Agora, se isso pode ser utilizado pelo turismo, aí é fantástico, aí é tudo de bom, porque além de garantir essa memória, essa história e, obviamente, gerações futuras mais saudáveis, a gente tem aí uma atividade econômica. Né? Viaja-se por diversos motivos, para estudar, para fazer um tratamento de saúde, para visitar parentes, mas viaja-se para conhecer hábitos, para conhecer costumes, para conhecer culturas diferenciadas. E aí o Espírito Santo, ele é fantástico nessa possibilidade. Nós somos uma grande mistura de raças, né? O Espírito Santo é um estado pequeno que consegue conviver em harmonia e no mesmo espaço físico negros e alemães, pomeranos e italianos, né? Então, isso pode ser um produto turístico fantástico. Obviamente, se esse patrimônio bem preservado, e aí nós estamos falando do patrimônio material, do imaterial e do natural, a gente tem um produto turístico mais consolidado, mas não é uma regra. O patrimônio não é preservado para o turismo, assim como o turismo pode ser desenvolvido independente da cultura. Agora, se a gente consegue conciliar essas duas atividades, aí a gente consegue garantir uma qualidade de vida para essa comunidade, garantir uma consciência sobre a importância do seu patrimônio para essa comunidade e também garantir uma atividade econômica. Isso é um fato com exemplos no Brasil inteiro. Goiás Velho sobrevive da história de Cora Coralina, uma cidade pequena onde o maior equipamento econômico da cidade é o Museu da Cora Coralina. Né? O Minas Gerais tem Ouro Preto, uma atividade econômica de Ouro Preto é o turismo. E aqui no Espírito Santo nós já temos bons exemplos disso. O sítio histórico de Muqui tem como sua terceira atividade econômica o turismo. Qual é o produto turístico de Muqui? O patrimônio cultural. Então, os exemplos, eles existem no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. É necessário trabalhar uma gestão compartilhada. O turismo cultural, ele só existe se o patrimônio estiver preservado. O turista vai a Muqui no carnaval para o carnaval do Boi Pintadinho. Porque o dia que o carnaval de Muqui tiver um trio elétrico, aí ele não vai mais para Muqui, aí ele vai lá para Guriri, né? Litoral norte do Espírito Santo. O trio elétrico combina com praia, não é isso? O turista vai a São Pedro do Itabapoana em junho, para ir no Festival da Sanfona da Viola. Isso é um saber tradicional daquela comunidade. Então, o turismo e a cultura, para eles estarem andando juntos, excepcionalmente, o patrimônio ele tem que ser preservado e garantido as suas singularidades. É isso que o turista quer ver, a diferença. O que tem em Muqui que é diferente de Linhares? O que tem em Conceição da Barra que é diferente de Aracruz? Secretária, peço licença à senhora, nós vamos para um intervalo, mas é rapidinho, já já a gente volta entrevistando a subsecretária de Estado de Patrimônio Cultural, Joelma Consuelo Fonseca e Silva, falando sobre a preservação do patrimônio cultural do Espírito Santo. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando a subsecretária de Estado de Patrimônio Cultural, Joelma Consuelo Fonseca e Silva, falando sobre a criação do Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural do Espírito Santo e também a respeito da questão cultural de uma forma geral. Secretária, em relação aos bens tombados no interior, há uma riqueza muito grande. A senhora poderia falar um pouco para a gente sobre esse assunto? O tomamento ele é um ato de reconhecimento da importância de um bem. Esse tomamento ele pode ser municipal, estadual e federal. Ele é municipal quando aquele bem é importante para aquela cidade. Então nós temos vários municípios, por exemplo, o município de Vitória, ele tem bens
que não são tomados pelo Conselho nem pelo IFAM, mas são de interesse de preservação do município. No interior, também em Castelo, tem uma lei de preservação municipal, o município de Muqui também tem essa lei. O tombamento ele pode ser estadual, quando bem é importante para a história do Estado. Aí quem efetua esse tombamento é o Conselho Estadual de Cultura. E esse tombamento pode ser federal, quando bem é importante para a história do país. Aí esse tombamento é gerido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, no panorama quantitativo no Estado hoje, nós temos alguns bens tombados em nível municipal, que aí nós não temos a quantia exata, porque são legislações municipais e um trabalho de gestão totalmente dentro do município. Em nível estadual, nós temos 6 sítios históricos. Lá no sul do estado, a gente tem Muqui, a gente tem São Pedro do Itabapoana, que é distrito de Mimoso do Sul. Aí, subindo para a região serrana, a gente tem Santa Leopoldina e Itapina, que é distrito de Colatina. E indo para o norte do Espírito Santo, nós temos o Porto de São Mateus, e aí é importante ressaltar que não é a cidade toda, é o bairro Porto, ali é aquele pedaço às margens do rio Cricaré. E em Conceição da Barra, nós temos o conjunto histórico e arquitetônico Nossa Senhora da Conceição, onde o tombamento pega a igreja, as casas do entorno e o trapiche, lá na beira da água, lá na beira do rio. Então não é a cidade toda. Isso é importante, Vanderlei, porque existe uma legislação que ampara o tombamento. Então, por exemplo, em Conceição da Barra, qualquer edificação dentro desse eixo tombado, que é da Igreja Nossa Senhora da Conceição até o trapiche, a beira-rio, qualquer intervenção tem que ser apreciada pelo Conselho Estadual de Cultura. Ah, mas eu moro lá em outro bairro, na entrada da cidade, é no BNH. Você não tem problema nenhum com o tombamento. A obra é sua, você tem que ter uma licença da prefeitura. Já no município de Santa Leopoldina de Muqui, isso é diferente. Qualquer intervenção dentro da cidade, e aí nós temos todo um centro da cidade tombada, essa intervenção tem que passar pelo Conselho. Isso são 6 sítios, né? E 300 imóveis tombados isoladamente. O que é isso? Por exemplo, no município da Serra, existe a Igreja dos Seis Magos. É ela, o imóvel, não tem mais nenhum imóvel tombado. Então, isso é um imóvel tombado isoladamente. No centro de Vitória, você tem o Teatro Carlos Gomes, mas aquele prédio do INSS do lado não é tombado, todo aquele entorno não é tombado, então você tem um tombamento individual. Então nós temos 6 sítios, 300 bens tombados isoladamente, dentro desses 300, 70 estão em Vitória e 230 no interior. Então, assim, isso também é um dado muito importante, porque o patrimônio cultural do Espírito Santo, ele se expressa de norte a sul. Se a gente for pensar o patrimônio imaterial, essa diversidade e riqueza ela é ainda mais evidente. Hoje existem no Espírito Santo 275 grupos tradicionais em atividade. São 45 manifestações diversificadas. Então nós temos aí as danças das comunidades europeias, nós temos as manifestações de matriz africana. O tombamento do bem imaterial é diferente do material. O material é um ato administrativo de reconhecimento da importância do bem. Ponto. Do imaterial é um registro, porque ele é mutante, é dinâmico. Na verdade, você registra o saber. A panela de barro. O primeiro registro de bem imaterial que o IFAM realizou no Brasil. Não é o objeto, a panela, é o saber fazer a panela. Então, quando você fala no imaterial, você está falando de saberes, de fazeres, e isso é dinâmico. Lá em Conceição da Barra, existe uma brincadeira chamada Alardo de São Sebastião. Lá é o único município que tem um alardo no Espírito Santo, é Conceição da Barra. Lá nas décadas de 20, 30, era uma manifestação que acontecia em 30 dias. São 2 atos, cada ato levava 15 dias. E o grupo era constituído de pessoas de mais idade, idosos. Hoje, o alardo tem outra configuração. Ele é constituído de adolescentes, mantém os 2 atos,
porque o Alardo conta uma disputa de dois povos para fazer a festa de São Sebastião, e ele mantém essa tradição, porém cada ato é um dia só. Por quê? Hoje nós vivemos outro momento, outro mundo, tem televisão, tem vídeo, tem festas. Ninguém tem tempo para ficar 15 dias assistindo um ato. Então, são modificações que acontecem que são naturais e que nós, gestores, pesquisadores, não podemos intervir. A manifestação, ela é do mestre e dos portadores daquela tradição. Então, um tombamento de um bem imaterial é um registro que vem acompanhado de um plano de salvaguarda. O que é isso? É que ações são necessárias para realmente manter essa tradição. Será que é só tirar uma bela fotografia e botar na capa de um livro? Até que ponto manter as festas tradicionais são importantes? Isso tudo faz parte de um plano de salvaguarda. Dentro do Espírito Santo, nós temos como bem material registrado em nível federal a panela de barro, que é o saber fazer a panela de barro. E o Estado tem uma lei de registro de patrimônio imaterial desde 2000, aprovada e sancionada, porém, nunca registrou nenhum bem. Nós estamos quase concluindo a pesquisa do Congo. Então, nesse momento, nós estamos acompanhando as festas, registrando, entrevistando, para consolidar o documento que prova a legitimidade do registro do Congo. A muqueca capixaba é um patrimônio cultural material ou imaterial? Imaterial enquanto saber fazer. Mas material enquanto uma panela com comida que você tira daqui e bota ali. A panela, a comida, enquanto alimento, ela é um patrimônio material móvel. Patrimônio material, ele é móvel ou imóvel. Um instrumento musical é um patrimônio material móvel. Você tira a sanfona daqui e bota ali. Mas o saber tocar a sanfona, saber tocar o tambor, é um patrimônio imaterial. Então, a muqueca, ela tem esses dois aspectos. Mas o mais importante e o que nós consideramos mais singular é o aspecto imaterial da muqueca, que é o saber fazer. A nossa muqueca é diferente da muqueca baiana, é diferente do peixe que se come em Minas Gerais. Os nossos alimentos têm a forma de ser cortado, tem a quantidade certa, tem a importância do coentro, não tem o dendê, não tem o leite de coco. Então, essa singularidade é que representa o saber fazer do capixaba. E é no intuito de preservar este saber que o registro do patrimônio imaterial, obrigatoriamente, ele vem casado com um plano de salvaguarda. A senhora falou sobre a autonomia financeira, administrativa também do instituto que está aí para ser criado para cuidar da preservação do patrimônio cultural. Em termos de recursos financeiros, já se tem uma ideia de quanto seria reservado para esse instituto? O Brasil tem uma luta, né, lá no início do ministro Gilberto Gil era a luta de 1% para a cultura, depois veio a PEC 150 que previa 1,5% para a cultura, hoje já existe uma luta de 2% para a cultura, mas isso não é uma norma estabelecida em nenhum estado da federação. O Espírito Santo trabalha em torno de 1%. O que isso significa? Em torno de 1% do orçamento do estado vai para a cultura. A luta pela criação do Instituto... Isso seria quanto hoje, em termos de recursos? Em termos de recursos, 500 milhões, 300 milhões anuais. Para a cultura? Para a cultura. E aí você tem, por exemplo, o Cais das Artes, que é 150 dele. Né? Por quê? Porque é um projeto importante para o governo, mas esse projeto vai se findar. Uma hora o cais será concluída a sua construção e aí esse recurso será investido em outro equipamento, em outro programa que julgar importante à época. Né? Então, assim, a grande coisa da criação do Instituto não é só o aumento do recurso financeiro, é também, isso é possível também, porque você tem mais facilidades para se criar um fundo, para fazer uma captação de recursos na esfera federal ou através da iniciativa privada, mas o mais importante é a desburocratização desse recurso. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir assim, investe mais na capital do interior. É porque a capital ela tem a sua vida formalizada, mais organizada. Documentos, CNDs, comprovações. Quem vive na capital tem mais acesso a esse tipo de documentação, a essa prática.
Então, através das legislações tradicionais do governo formal, você não tem como fugir disso. E aí, realmente, boa parte desses recursos são investidos na capital. Com o Instituto, você passa a ter um olhar diferenciado. A autenticidade se dá mais in loco, indo lá pesquisar, verificar, comprovar. Por exemplo, o Instituto aceita como comprovação a oralidade. O que é isso? Eu não tenho como provar que o meu grupo existe há 50 anos, mas eu tenho um velhinho de 110 anos que te conta a história da criação desse grupo. Ao sistema tradicional de governo, isso não é prova. A oralidade não é documento, mas para o Instituto isso é prova. Secretária, o governo anunciou 2 milhões aí para serem investidos aí na preservação do patrimônio. Esse dinheiro está sendo investido em quê? No dia 26 de setembro, nós fizemos o primeiro seminário do Programa de Educação Patrimonial de 2012, foi no Palácio Anchieta. Lá nós assinamos um protocolo de intenções, onde com esses 2,5 milhões nós vamos fazer 8 obras de restauro no Espírito Santo. Essas obras estão espalhadas no estado. Por exemplo, lá no norte, nós temos a Matriz Nossa Senhora da Conceição em Conceição da Barra e o Teatro Largo do Chafariz, que também abriga a sede da Secretaria Municipal de Cultura em São Mateus. Em Aracruz, nós temos em Santa Cruz a Casa de Câmara e Cadeia. Na região metropolitana, nós temos em Viana também Matriz Nossa Senhora da Conceição. Indo para o sul do estado, nós temos em Cachoeiro a Casa dos Braga, em Muqui o Museu de Seu Cardoso, em Alegre o Solar Miguel Simão e em São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, a restauração da Casa de Câmara e Cadeia de São Pedro do Itabapoana. Então esses 2,5 milhões serão investidos neste programa de restauro que a gente procurou permear por todo o estado do Espírito Santo. Mas também estamos com uma outra grande iniciativa de recuperação no estado do Espírito Santo, tenho certeza que será uma marca do governo Renato Casagrande, que é a restauração do Palácio Domingos Martins. O Palácio Domingos Martins é a antiga Assembleia, ali ao lado do Palácio Anchieta. A Assembleia passou para o Estado passou para a Prefeitura, nós agora retomamos esse prédio e ali será a Sala Domingos Martins, um espaço para concertos, para pequenas óperas, para peças teatrais, um espaço de cultura no centro de Vitória. Secretária, o assunto é muito extenso e o nosso tempo é limitado. Infelizmente, estamos chegando ao final, mas eu gostaria de conceder à senhora aí uns 30 segundos para que a senhora fizesse aí alguma consideração final que a senhora queira fazer. A gente agradece muito a oportunidade, a gente agradece muito o interesse da imprensa, desta Casa de Leis. Nós precisamos muito do apoio da Assembleia Legislativa para a consolidação e, enfim, a criação do nosso Instituto. Mas, acima de tudo, eu gostaria de agradecer a todos os capixabas que, ao longo de suas vidas, trabalharam para preservar esse tão rico patrimônio. Esse é um trabalho que envolve governos municipais, governo estadual e governo federal. Mas, acima de tudo, ele envolve cada um de nós capixabas. O patrimônio é nosso. E o grande guardião de cada patrimônio é o seu proprietário. O grande guardião do Congo são as bandas de Congo, o grande guardião das igrejas são os fiéis que utilizam essa igreja, e o grande guardião do patrimônio do Espírito Santo é o capixaba. Então, obrigada a todos os capixabas e acreditamos que para ainda o primeiro semestre de 2013, o IPACES, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Espírito Santo, estará em plena atividade. Nós queremos agradecer a participação aqui no Opinião da subsecretária de Estado de Patrimônio Cultural, Joelma Consuelo Fonseca e Silva, falando, entre outros assuntos, a respeito da criação do Instituto de Defesa do Patrimônio Cultural do Estado. A você que nos assistiu, obrigado pela audiência, lembrando que este programa pode ser visto também através da internet, por intermédio do site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.